Olá, amados, a paz do Senhor, que a graça do Senhor seja abundante sobre a sua vida nesse dia. Estou aqui trazendo mais um estudo da Palavra de Deus. Estamos estudando nas últimas semanas sobre as promessas de Deus para a nossa vida. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre uma promessa muito importante que nos foi feita e que tem se consolidado nas nossas vidas, que é a promessa de paz. Para tanto, eu gostaria de ler com você Evangelho de João, capítulo 14, a partir do verso 25, e Jesus disse o seguinte: Tenho-vos dito isso estando convosco, mas aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto tenho-vos dito. E o verso 27 ele disse: Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Então a paz de Cristo é algo muito maior do que essa paz que a gente busca aqui na terra, que a gente busca aqui no mundo. O mundo, Jesus mesmo falou assim que a gente teria muitas aflições, né? E ele disse assim que é para a gente continuar animado, continuar crendo, porque ele venceu essas aflições, ele venceu o mundo. E nós precisamos crer na palavra de Deus, que é a única fonte de paz para as nossas vidas. E o que quer dizer paz? Segundo o dicionário, é a ausência de conflitos moral, social e espiritual. Então, muitas vezes, há pessoas que têm esse monte de conflito todo em cima dele. Conflito moral, conflito espiritual, conflito social. Ou às vezes tem um só desses, né? Muitas vezes a pessoa está bem espiritualmente, mas tem enfermidade, tem dificuldade de relacionamentos. Então a vida é um conflito, nós já nascemos, o nosso conflito começa quando nascemos, né? Começa uma luta que só vai acabar o dia que partimos para a eternidade. Então nós precisamos definitivamente de Deus na nossa vida. A paz é um elemento discutido mundialmente como prioritário e urgente nos principais fóruns do mundo. Tratados são feitos e descumpridos, sendo muitas vezes usadas armas e bombas com o objetivo de estabelecer a paz. Os homens querem às vezes fazer paz com armas, né? A paz deles está em subjugar o adversário. O homem nunca, desde o dia que Adão pecou, o homem nunca mais teve paz em si mesmo. Segundo a Bíblia, até a natureza se revoltou contra o homem depois do pecado. O próprio Deus disse assim que a partir daquele dia, a terra que só produzia ervas boas para alimentação ia produzir espinhos e cardos. Que os animais ficaram selvagens, ficaram agressivos ao homem. E a sua vida passou a ser um caos e uma luta, e ele teve a partir daquele dia trabalhar para sustentar, porque a terra não produzia mais sozinho, tinha que plantar para colher. E assim segue a nossa vida até os dias de hoje, essa batalha todos os dias, muitas vezes com adversários tão fortes que nós quase nos sucumbimos diante deles. Somente a força que vem de Deus pode nos trazer essa paz tão almejada, né? Todavia, o que mais se vê é a ausência de paz. A ausência de paz entre as nações. O próprio Senhor Jesus previu que ia se levantar nação contra nação, reino contra reino. Nós ainda, na nossa geração, nós praticamente vimos muito pouco. Mas a guerra vem aí. Nós estamos prestes a ver uma grande guerra novamente, e talvez seja a última guerra, seja o fim de todas as coisas. Porque Jesus está prestes a voltar. É a ausência de paz entre as famílias. Nunca se viu tanto homicídio, feminicídio, mãe matando filho, filho matando pai, marido matando esposa. Nunca se viu tanto homicídio dentro das próprias famílias, as famílias matando uns aos outros. Essa falta de paz, essa falta de entendimento, essa falta de amor, de compreensão. Uns pensando que são donos do outro
e não aceita isso, não aceita aquilo e prefere tirar a vida do seu semelhante buscando a paz. Mas nunca terá paz, porque esse peso ele vai carregar para o resto da vida, né? Quando ele tira a vida de um semelhante. E até entre pessoas, bastando uma divergência de ideias para se iniciar uma guerra. Às vezes a paz fica difícil até entre duas pessoas. A Bíblia faz uma pergunta lá em Provérbios, assim, andarão dois juntos se não houver acordo? Então, se não houver acordo entre duas pessoas, não tem jeito de andar junto e a paz não é estabelecida. A paz é muitas vezes ceder, é aquilo que o Senhor Jesus falou sobre dar o rosto, o outro lado do rosto para quem te bater, é sobre dar a túnica para quem te pedir a capa, é sobre caminhar a segunda milha com aquele que quiser te obrigar a caminhar a primeira, é ceder um pouco para que a paz seja estabelecida. Isso só consegue fazer isso quem tem o Espírito de Deus no coração. A verdadeira paz nasce em nosso interior, quando abrimos o coração para Jesus, pois Ele é o príncipe da paz. Há um hino, eu gosto, às vezes eu cito hinos antigos, que muitos irmãos nem conhecem, do cantor cristão, há um hino 347, que diz assim que atrás de cada nuvem escura há um arco-íris, né? Verdadeiramente é assim. Depois que passa a tempestade, aparece o arco-íris todo bonito, né? Então, muitas vezes nós enxergamos só a nuvem escura, enxergamos só a tempestade, só a dificuldade, só a luta. Mas se você olhar com seus olhos espirituais, vai saber que por trás de tudo isso há uma paz que vem de Deus, que vem de Jesus. Ele é o príncipe da paz. O texto de João 14, 25 a 27 que nós lemos, ele diz, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Então, a paz do mundo é uma paz passageira, que depende de circunstância. Naquele momento que Jesus disse isso aos seus discípulos, eles precisavam ouvir essa promessa, pois cada vez que Jesus lhe falava de sua partida iminente e breve, seus corações se apertavam, ficando com incertezas, com medo, sem saber o que viria em seguida e como continuar sem Jesus. Jesus estava encerrando seu ministério de 3 anos e pouco e começou a falar com seus discípulos em particular que ele ia partir. E muitos daqueles discípulos tinham a ilusão que Jesus ia conquistar o reino de Israel com guerra, com luta. Tanto é que Pedro tinha uma espada. Quando Jesus foi preso no Getsemane, Pedro estava com uma espada, chegou a cortar a orelha de um soldado. Vocês conhecem a história. Então aqueles discípulos tinham um pensamento assim, que ia chegar um momento que Jesus ia se declarar um guerreiro e iam partir para a luta armada, tentando conquistar a paz com a luta armada, mas o objetivo de Jesus era muito diferente, era um reino espiritual, um reino de paz verdadeiramente, porque era um reino com um cunho celestial, né? Onde Jesus é rei, mas um rei espiritual. Então, naquele momento havia uma incerteza no coração daqueles discípulos, e cada vez que Jesus falava assim, olha, o Filho do Homem será morto, mas ressuscitará ao 3º dia. E Pedro, certa vez, encarou Jesus e falou assim, o Senhor não vai morrer de jeito nenhum, eu vou lutar até a morte porque o Senhor não faça isso. E Jesus até repreendeu um espírito do mal nele, né? Porque não era ele que estava falando aquilo, mas alguém que estava muito interessado que Jesus desistisse da cruz. Mas essa paz que Jesus prometeu, ela está em toda a Bíblia e aqui com mais explicitude, né? Então, cada vez que Jesus falava da sua partida, os discípulos tremiam. Levantava ali um medo, uma dificuldade de entender aquelas coisas. Era difícil entender que no meio de toda a expectativa criada durante os últimos 3 anos, haveria de ter uma cruz, haveria de ter uma morte terrível. Era desolador pensar sobre isso. Era difícil imaginar que para se implantar um reino, o rei teria que morrer. Era difícil, depois de tudo isso, até pregar que o rei que veio salvar a humanidade estava morto, porque muitos não viram Jesus morto, muitos não viram que Jesus ressuscitou, muitos não acreditaram na sua ressurreição. Então era difícil pregar aquilo que o rei que haveria de salvar a humanidade estava morto.
Mas Jesus ressuscitou ao terceiro dia e subiu ao céu, né? Então era difícil entender isso para aqueles discípulos ali. Hoje compreendemos melhor que a verdadeira paz não vem de tratados entre homens, nem de disposição humana de não se envolver em conflitos, mas é algo que vem de Deus e que garante o descansar, mesmo no meio do maior conflito exterior, o nosso coração pode estar em paz. Quando você se envolve com Deus, quando você se chega perto de Deus, quando você tem comunhão com Deus, você tem essa paz no seu coração, você tem essa paz do seu espírito, você tem esse entendimento que Deus está presente na sua vida e que é possível ter paz. Então, é importante estar perto de Deus, é importante entender o plano de Deus para as nossas vidas e saber que Ele está bem perto, né? A natureza da paz, da verdadeira paz, não é sinônimo de irresponsabilidade, não é o famoso "tô nem aí". Muitas pessoas acham que ter paz com as pessoas é não envolver com nada nem com ninguém. Você, eu não estou nem aí para isso, deixa rolar, deixa arder, diz alguns, né? Então não é essa falta de responsabilidade. Não é desculpa para deixar de agir quando necessário. Muitas vezes a gente tem que tomar uma atitude drástica. A gente fala que Jesus é o príncipe da paz, Jesus sempre pregou a paz, mas não teve um dia que Jesus se irou no templo? Chegou no templo, os vendedores, os cambistas estavam ali vendendo as coisas no pátio do templo e transformou aquilo ali numa feira. E Jesus ficou muito nervoso com aquilo, pegou um chicote e começou a dar chicotada, virar as mesas. Foi a única vez que fala que Jesus perdeu a paciência, mas ele perdeu. Então ele teve que tomar uma atitude para espalhar aquele caos que estava acontecendo ali. Muitas vezes nós, como cristãos, não temos que ficar encolhido por causa de uma situação, mas temos que enfrentá-la, ainda que custe um momento de ira até, mas Deus quer a atitude de cada um de nós. É uma virtude de Deus que afasta o pânico. A paz de Deus traz uma paz no nosso coração que afasta o medo e o pânico, que anula a ansiedade. A ansiedade é uma das piores coisas que existem em nossas vidas. A pressa, a falta de paciência, o medo. Eu tinha um tio que já é falecido, ele tinha muito medo de chuva. Hoje a gente fala isso, as pessoas até riem, ter medo de chuva. Ele morava no interior, ele tinha uma cisma que a chuva vinha com o vento e ia derrubar a casa dele. Então meu tio já levantava de manhã, em pânico, olhando para o céu se havia alguma nuvem escura. E quando tinha, não tinha sossego nem de trabalhar, ele vigiava as nuvens o dia inteiro, e quando a chuva armava e vinha mesmo, ele ficava tão apavorado que ele trancava todas as portas e janelas da casa, mas quando a coisa começava a apertar, ele pulava lá para o lado de fora e ficava no meio da chuva, de tanto medo que ele tinha. Esse tio meu viveu a vida toda com esse medo, com esse pânico, nunca foi liberto. Ele não conheceu a paz de Cristo. Porque Cristo traz paz, até no meio da tempestade, sobre o nosso coração. Em toda e qualquer situação, inclusive quando há incerteza, essa paz nos traz segurança, sabendo que Deus é por nós e ninguém poderá ser contra nós, diz em Romanos capítulo 8, verso 31. E Ele sempre fará o melhor por nós. Deus está presente e sempre fará o que é bom para nós. E o propósito da verdadeira paz? O propósito da paz de Deus, outorgado ou concedido a nós, é para que sejamos íntegros e fiéis filhos de Deus, descansando em suas promessas, mesmo passando por tempos difíceis, enxergando essa paz como um refúgio de Deus para nós, um abrigo no deserto, como diz aquela música da Aline Barros, né? Você está caminhando no deserto, só areia, sol quente, e de repente você vê um oásis, você vê um lugar que tem água, que tem plantas, que tem verde. Então essa é a paz de Deus no nosso coração. No meio do deserto ela existe, no meio do conflito, da dificuldade, da luta de todo dia, existe a paz de Deus em nosso coração. Essa paz é interior, ela não é exterior. E quando somos cristãos de verdade, quando somos ovelhas de Deus, né? Não importa o momento difícil que experimentamos,
mas o desfecho que Deus nos dará e que entendemos o propósito de Deus, entenderemos o propósito de Deus. No final das contas, nós vamos entender quantas vezes eu não entendi o que Deus fez comigo. Quantas vezes estava acontecendo um conflito na minha vida, algo difícil de lidar, e por mais que eu clamasse a Deus, a solução não veio do jeito que eu esperava. Eu perguntava para Deus, o que está acontecendo? Talvez seja como Jesus na cruz do Calvário, que teve um momento que Deus o abandonou. A Bíblia diz que Deus virou o rosto para ele. Ele perguntou, Senhor, meu Deus, meu Pai, por que me desamparaste? Deus meu, por que me desamparaste? Então, às vezes parece que Deus nos desamparou. Mas depois, lá no futuro, quando as coisas acontecem todas, a gente vai entender por que Deus não agiu. Por que Ele não fez no tempo que a gente queria. Certo pregador me contou um dia no púlpito que ele estava na praia e ele estava conversando com o salva-vidas e de repente um rapaz afogou lá no meio do mar e o salva-vidas bem tranquilo com os braços cruzados, ele falou assim, você não vai salvar ele não? E o salva-vidas falou assim, não, ele está debatendo ainda. Enquanto ele estiver debatendo, se eu for, pode me agarrar e me afogar também. Esperar que ele acalmar, eu busco. E assim aconteceu. Muitas vezes, Deus, na sua infinita misericórdia, não nos salva instantaneamente, porque não vai ser bom para nós. Ele dá um tempo até a gente acalmar o coração, e daí vem a resposta de Deus sobre a nossa vida. Então nós precisamos esperar sempre no Senhor, no tempo dEle, na hora dEle, para que Ele venha agir em nós. Então chegou no momento certo, quando aquele rapaz se acalmou, o salva-vidas foi lá e o livrou daquelas ondas, né? Quando somos cristãos de verdade, ovelhas, né? Não importa o momento difícil que experimentamos. As provações não são castigos. Tem pessoas que falam muito de castigo de Deus, né? Deus vai me castigar, Deus está me castigando. Isso que eu estou sofrendo é castigo de Deus porque eu errei. Deus não castiga ninguém, Deus nos ama como Pai. E a vontade dele é nos abençoar. Muitas vezes tem que corrigir. Então, as provações não são castigo, mas provas para que sejamos aperfeiçoados e fortalecidos. É Deus trabalhando na nossa vida para que nós nos tornemos melhores do que antes. Para que a nossa vida seja transformada para melhor. Vivendo em paz. A paz oferecida por Jesus é diferente da paz ilusória que o mundo oferece, que depende de circunstâncias e esforços humanos. Quantos acordos fracassaram ou fracassam? Quantas relações são desfeitas por estarmos baseados em boas intenções humanas? As boas intenções passam fácil. As pessoas mudam de ideia, mudam de atitude por qualquer coisa. Quantas intenções que se perdem ao primeiro sinal de fraqueza de uma das partes. Não há tolerância, não há perdão, não há entendimento entre os homens. A verdadeira paz só Deus pode dar, né? O propósito principal é que, ao termos essa paz interior, busquemos também a paz com Deus através da reconciliação com Ele. O nosso relacionamento com Deus, antes interrompido pelo pecado, é agora restaurado mediante a justiça ou a justificação feita por Cristo. Por isso Jesus é a nossa paz. Efésios 2,14. Lá diz assim, Efésios 2,14, que Ele é a nossa paz, e de ambos os povos fez um, tirando a parede da separação que estava no meio. Então Jesus veio reconciliar com Ele todas as coisas, inclusive os homens, né? Principalmente os homens. A paz de Cristo em nós leva-nos a viver em harmonia apenas apesar das diferenças. Ter condições de superar obstáculos nas relações humanas. Nas nossas deficiências humanas não superadas. Colocar o próximo em posição honrosa, sem ciúmes. Sempre valorizar mais os outros do que a nós mesmos, diz a palavra, né? Nós devemos estar colocando o nosso próximo em lugar melhor do que o nosso. É a vontade de Deus.
Quando Jesus lavou os pés dos discípulos, ele começou a lavar os pés dos discípulos e quando chegou em Pedro, Pedro falou assim, o Senhor não vai me lavar os pés de jeito nenhum. E Jesus falou assim, se eu não te lavar os pés, você não tem parte comigo. Então você quer ter parte com Deus, quer ter parte com Jesus, aceita ser abençoado por Ele. Quando alguém te tecer um elogio, não fica engrandecido com isso, mas dá glórias a Deus, porque a glória é para Deus. Se Deus tem concedido a você um dom, um talento, é para a glória dele. Então, se você for elogiado, dá essa glória para Deus. Usar nossos talentos para promover o reino de Deus. Usar tudo aquilo que Deus te deu, toda a capacidade para glorificar a Deus, para fazer para Deus, para o reino de Deus crescer. A paz de Deus é uma semente que vem de Deus e é plantada no coração, produz fruto em nosso interior. Não estamos em paz, mas vivendo em paz. Nossa vida é de paz, na prática todos os dias. Nós não estamos apenas, hoje eu estou em paz, amanhã estarei em paz. Não, nós estamos em paz permanente, porque essa paz ela não depende de circunstâncias, ela vem de Deus, ela está implantada no nosso coração pelo Senhor Jesus. A paz de Deus é o remédio contra a amargura, contra o ressentimento, ou qualquer obra que o inimigo tentar colocar sobre nós para nos desviar do propósito de Deus. A maioria das lutas é o inimigo que coloca. Ele coloca obstáculos sobre a nossa vida porque a gente vem a reclamar, murmurar contra Deus, fazer perguntas para Deus, desanimar, desistir no caminho, voltar para trás, apelar às vezes. Então, a maioria dos obstáculos são colocados pelo inimigo para que a gente desanima, e nós precisamos estar firmes na presença de Deus, crendo que a paz do Senhor está no nosso coração. Romanos 5, de 1 a 12, diz assim que justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem temos entrada pela fé a essa graça. A paz de Deus na nossa vida é uma graça. É uma dádiva de Deus nos dada assim, sem cobrança alguma, mas para todos aqueles que são filhos da paz, a paz de Deus está disponível, se você quiser viver essa paz de Deus na sua vida. Para concluir aqui, já estou chegando ao final, a paz de Cristo traz refrigério sobre nós, como se caminhássemos pelo deserto e encontrarmos um abrigo com água fresca. Não importa mais o exterior, mas o que opera dentro de nós. A nossa verdadeira paz está dentro de nós, ela é plantada em nosso coração. Em Efésios capítulo 2, verso 14, diz assim, porque Ele é a nossa paz, de ambos os povos fez um, derrubando a parede da separação que estava no meio. Já citei isso aqui, né? Ele desfez as inimizades, criando um novo homem, fazendo a paz. Quando você tem paz com Deus, você não tem inimigos. Por quê? Porque você cede o seu direito para o seu adversário, para que não haja uma luta, para que não haja um desfecho ruim. Você abre mão de direitos para que a paz prevaleça na sua vida e na vida daqueles que estão ao seu lado. E fazendo a paz, e pela cruz reconciliou ambos os povos com Deus. Os judeus e os gentios se tornaram um povo só diante do Senhor Jesus Cristo com a sua obra no Calvário e fez desses dois povos um povo só para a sua glória e louvor. Aleluia! Cristo é a nossa paz. Se você quer ter paz, se achegue em Jesus, coloque o seu coração diante dele todo dia e fala assim, Senhor, enche o meu coração de paz, me ensina a viver em paz, me ensina a ter paz com as pessoas. Muitas vezes nós somos muito aflitos, muito agitados, às vezes falamos demais, ofendemos pessoas, nós não pregamos a paz, não vivemos a paz. Nós, às vezes, até confessamos que temos paz, mas na hora do conflito, a gente acaba apelando e fazendo o que não devia fazer e falando demais às vezes. Vamos ouvir mais e falar menos, por isso que há um ditado assim que diz que nós temos uma boca e dois ouvidos, né, para ouvir mais e falar menos. Quando nós temos controle sobre as nossas emoções, nós podemos viver a paz e pregar essa paz a outras pessoas.
Que a paz do Senhor Jesus Cristo enche o seu coração nesse dia, que você possa desfrutar dessa palavra e meditar nela todos os dias da sua vida e viver essa paz de Cristo no seu coração. E assim o nome do Senhor será glorificado na sua vida e através da sua vida. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe.